Olá a todos. Bom dia aos que se conectam do Brasil, boa tarde para os que já estão conectados de Portugal. Sejam todos bem-vindos ao primeiro webinar E o Câmbio da Ebury Brasil. Eu sou a Cláudia Bortoleto, Country Manager da Ebury Brasil. Quero agradecer a participação de todos aqui com a gente. A gente vai hoje bater um papo com o Carlos Caval, provavelmente bastante conhecido de muitos aqui. Caval é diretor da Asa Investments, foi secretário do Tesouro Nacional, diretor financeiro do BNDES, da BMF Bovespa. Ele vai estar aqui com a gente hoje falando sobre o cenário econômico brasileiro, também cenário global, com foco no nosso principal assunto, nosso principal tema, que é o câmbio. A gente vai ter uma hora, então, com o Caval. Os primeiros 20 minutos, a gente vai ouvir a visão dele, ele vai contar um pouco para a gente o que ele está achando do cenário, e depois a gente vai ter 30 minutos de perguntas e respostas, que a gente vai ter como mediador para isso o Fernando Pierre, que está aqui com a gente também, que é o CCO global da Ebury. Então, a ideia é que vocês participem, aproveitem esse momento de perguntas e respostas para interagir com a gente, com o Caval. A gente tem aí o botãozinho de Q&A na parte inferior da tela. Vocês podem ir mandando as perguntas ao longo da conversa e depois a gente concentra para respondê-las no final. Espero que seja bastante produtivo para todo mundo. Caval, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Alguns de nós aqui da Ebury tivemos a honra de trabalhar e aprender com o Caval. Então, a gente está muito contente de ter ele aqui com a gente. Então, Caval, a palavra é sua. Bom, igualmente, em primeiro lugar, bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui. Foi um grande prazer para mim, uma honra também poder atender o convite aí da Ebury, da Cláudia, do Pierre, enfim, antigos colegas, né, da época de Citibank, há muito tempo atrás, né? Não tanto tempo atrás, assim, né? Somos jovens ainda, né? E falar um pouco do cenário econômico e tentar focar no câmbio, né? No meu emprego anterior, eu trabalhava com, aliás, uma pessoa que moldou a minha carreira recentemente, né, as oportunidades que eu tive no Banco Safra, o seu José Safra, né? E a pergunta que ele sempre fazia, né, era e o dólar, filho? Né? Então, era uma coisa que a gente tinha que saber dar uma resposta, assumir uma posição, né, fundamentada, né, porque para ele não dava para dizer, né, uma meia resposta, né, talvez isso, talvez aquilo, você tinha que ter uma visão, né? Então, o que acho que vale a pena centrar primeiro, nos fundamentos globais, né? Evidentemente, isso lá fora manda muito na taxa de câmbio aqui, e o que tem de específico de emergência de Brasil que pode alterar aqui dentro, né, no Brasil, visão aí de câmbio, né? O cenário internacional, a maneira como a gente vê, é que ele é um cenário bastante benigno no período recente, né? Nós, infelizmente, estamos ainda, né, enfrentando a pandemia já no final do terceiro trimestre de 2021. Nós ainda temos regiões econômicas muito afetadas pela pandemia, né? Não há uma normalização ainda, né, em nenhum lugar, né, do mundo, e, evidentemente, isso afeta muito a dinâmica econômica global, né? Mas eu acho que no período mais recente, se a gente pegar no terceiro trimestre especificamente, comparar com o que a gente estava vendo nos dois trimestres anteriores, acho que há um quadro que ele é bom e mais equilibrado no sentido de que, primeiro, a economia americana ela vai crescer bastante esse ano, um número entre 5,5% e 6%, né? Há alguns meses atrás, se imaginava que esse crescimento pudesse ser ainda maior, né?
Acontece que em economia sempre, né, se alguma coisa vai numa direção, né, com muita força, ela causa algum efeito colateral. E no caso era toda a preocupação com inflação, com o reflation da economia global, enfim, e a possibilidade de que isso levasse ao Federal Reserve a fazer um aperto monetário mais antecipado, enfim, né, por conta de uma inflação, né, que pudesse contaminar as expectativas dos anos futuros, né? De 2 meses para cá, o que a gente tem visto são revisões para baixo no crescimento da economia americana, mas não na direção de uma retração, de uma desaceleração forte, sim no sentido de uma recuperação menos vigorosa do que até então se supunha, e o grande motivo é exatamente, né, o impacto da variante Delta, que tem, vamos dizer, retardado a recuperação. Ontem mesmo tivemos dados de inflação nos Estados Unidos mais benignos do que o esperado, né? E o que ajudou nisso foi que preços de alguns serviços ligados à mobilidade, viagens, hospedagem, restaurantes, etc., vieram mais baixos do que o esperado. Então, vai crescer bastante a economia americana, mas não tanto quanto antes, e a boa notícia é que isso está dando ao Federal Reserve, né, a chance de ser um pouco mais paciente nos seus passos de política monetária, né? Ele muito provavelmente fará o processo de redução de compra de títulos, né, o famoso tapering, né, a partir de dezembro, provavelmente anunciando já na sua reunião de novembro, e não em setembro, como se imaginava, né? E a alta de juros ela fica para um momento futuro, a depender da evolução do mercado de trabalho, das próprias expectativas com relação à inflação. Então, isso tirou um pouco uma espada que estava na frente, vamos dizer assim, na cabeça dos mercados, e evidentemente nos mercados de juros e de câmbio, né, que era a ideia de um Federal Reserve agir, né, com mais celeridade, com mais dureza na política monetária, que, nesse contexto, sempre criaria um quadro de mais aversão a risco, né, e, portanto, jogando o dólar mais para cima globalmente, tá? Em paralelo a essa, vamos dizer, moderação da recuperação americana, a gente está tendo boas notícias, revisões altistas no PIB da Europa, né? A Europa, no começo do ano, enfrentou uma segunda onda mais dura, as previsões de crescimento foram reduzidas, enfim. Há uma questão específica que atinge mais a Alemanha, que é o problema da cadeia de suprimentos, afetando a produção de automóveis, é um problema, né, global aqui também. Mas os dados mais recentes, inclusive hoje, de produção industrial na Europa, surpreenderam para cima, né? Então, isso mostra um equilíbrio maior entre o crescimento americano e o crescimento europeu, que é uma boa notícia, né? Aonde a gente tem mais preocupação é com relação à China, né? Os dados mais recentes, inclusive, né, os dados de ontem para hoje, né, mostram uma desaceleração da economia chinesa na margem. Isso tem como fundamento principal a própria ação da autoridade chinesa no sentido de evitar o excesso de estímulos que a China já vivenciou na crise anterior, com crescimento de preço de ativo de imóveis, excessos de crédito, enfim. Eles têm feito uma política no sentido de conter, né, o crescimento do crédito, segurar a atividade especulativa no setor imobiliário, e isso tem feito com que a economia chinesa ela tenha mostrado números de crescimento mais fracos, né? E, em particular, isso tem afetado uma coisa que é importante para nós no Brasil, que é o preço do minério, né? O preço do minério de ferro, evidentemente, ele subiu para níveis muito elevados, né, no pós-pandemia, no início desse ano. Agora a gente já está falando num minério mais aí
$120, hoje até um pouco abaixo disso, um bom preço, mas bem menos do que vinha sendo até então. E a gente sabe que isso compõe, né, uma parte importante da exportação brasileira e tem efeito no mercado cambial, né? Mas, no geral, é um cenário econômico benigno globalmente, inclusive para commodities, né? A gente tem que lembrar que o Brasil também tem uma dependência muito grande, uma participação muito grande nas commodities agro, né? E no setor agro, que a realidade é, né, muito mais ditada pelas condições de clima, de oferta, etc., né? A gente tem um cenário apertado aí de estoques globais, etc., que tem mantido os preços bem suportados. Moral da história, é um bom cenário, né, para a economia global, é um cenário que, na margem, reduziu aquela aversão a risco, oriunda de uma volta mais rápida da inflação global, de um Federal Reserve mais duro, né, e que favorece, portanto, apetite de risco, o que, em geral, beneficia as moedas emergentes, né? Então, o que eu posso tirar do cenário global para as tendências de câmbio, para as nossas visões, é que esse lado ligado à economia global nos favorece. E, em particular, aí, pulando para o Brasil, né, isso está ditando uma situação de contas externas brasileiras muito favorável, né? Em primeiro lugar, a gente deve ter um superávit comercial esse ano, temos aí uma expectativa em torno de 75 bilhões de dólares, já acumulamos até agora número, se não me engano, 54, 55, né, já, né, quase fechado o terceiro trimestre, né, então isso vai muito bem. Nós tivemos, especialmente até julho, né, dados muito bons de investimento de portfólio no Brasil, né, os melhores dados em muitos anos, ingresso de investidor estrangeiro na Bolsa, na renda fixa, né? Ao mesmo tempo que o investimento direto estrangeiro, né, de longo prazo, esse tem uma recuperação um pouco mais lenta no pós-pandemia, mas tem também mostrado dados positivos, né? Um outro ponto importante em discutir câmbio no Brasil, né, é o fato de que muitas empresas, já há algum tempo, vêm trabalhando na direção de redução de endividamento externo, né? Um exemplo mais público e notório, enfim, enquanto companhia aberta, é o caso da Petrobras, né? Então, a gente vinha, né, ao longo dos últimos anos, observando, né, fluxos de saída que tinham muito que ver com essa redução de endividamento externo, né? Esse é um assunto que o Banco Central ele acompanha muito de perto e ele comenta, né? E na visão do Banco Central, esse processo das grandes empresas, né? Porque evidentemente estamos falando de grandes empresas que importam do ponto de vista do fluxo, né? Esse processo já estaria caminhando para um final, quer dizer, a gente não teria tanta saída ligada a esse processo de desendividamento, que também é uma boa notícia, né? Por outro lado, né, vale chamar atenção para duas questões relevantes. Uma mais de curto prazo, que é, no caso do dólar real, né, a questão do overhead, né? No final de 2021, nós ainda teremos, né, uma demanda de dólares adicional, né, de cerca de 18 bilhões de dólares, eu ouvi esse número num comentário do próprio Banco Central, né, que tem a ver com a mudança do regime tributário de filiais de bancos fora do Brasil, uma mudança que foi feita em 2020, teve impacto no ano passado e agora o impacto final nesse ano, né? Agora, recentemente, essa semana, inclusive, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, falou explicitamente sobre esse evento, né, e que o Banco Central, como já fez no ano passado, atuaria no sentido de mitigar o impacto dessa compra concentrada ao longo do tempo, mas é um evento aí de curto prazo relevante. Um outro ponto mais importante, olhando prospectivamente, é que nós estamos tendo, né, nos últimos 12 meses,
algo a se observar para frente, que é a crescente saída de investimentos de brasileiros, melhor dizendo, de residentes, para o exterior, né? Diversificação de portfólios, isso tem, evidentemente, ligação com os juros mais baixos, né, que passamos a ter mais recentemente, né? E o Banco Central, inclusive, ele começou a divulgar agora as compras de criptomoedas, né? E a gente tem, curiosamente, tido um fluxo de saída relevante, né? 300, 400, 500 milhões de dólares por mês ligados a Bitcoin, melhor dizendo, a criptomoedas, né? Que aí eu acho que é algo mais estrutural, que veio para ficar, né? A gente sempre acostumou a olhar o Brasil como um receptor de investimento, né, de portfólio, e agora a gente está vendo que o Brasil está se tornando também um país mais normal, no sentido das pessoas diversificarem suas aplicações para fora, tá? Nós, se fôssemos levar em consideração o cenário global, as contas externas, os nossos modelos, né, que projetam câmbio, a gente estaria falando de um câmbio dólar real de 4,50, 4,70, a depender do modelo. Poderia até ser menos, né, do que isso. Mas esses modelos não nos parecem que estão nos ajudando nesse tipo de trabalho, né, por dois motivos. Vamos falar aqui rapidamente, de risco político, coisa disso que todo mundo sabe que influi muito, mas porque eu acho que quando a gente olha no retrovisor, e o modelo, basicamente, ele pega o passado e tenta projetar o futuro, né, muito provavelmente esse futuro não será mais como ele era anteriormente, com juros elevados, né? O carregamento, o carry, né? Que se colocava em outros patamares e tal, e inclusive por esse processo mesmo de crescente diversificação, né? De risco, né? Dos investidores locais, por ter havido também, né, lá atrás um estímulo muito grande às empresas, esse desendividamento que a gente está tendo hoje de dívida externa, ele é uma contrapartida de uma grande alavancagem que a gente fez lá em 2000, a partir de 2008, 2009, 2010, em dívida em dólar, né? E isso, evidentemente, naquele contexto, né, propiciou um dólar bem mais baixo, assim como hoje, provavelmente, né, está explicando esse dólar mais elevado, né? Então, para concluir aqui, na nossa visão, o dólar, esse ano, a gente tem uma projeção de 5,25 no final do ano, né? Projeção agora já praticamente de curto prazo. E a maneira como a gente está olhando no ano de 2022 dizer, nós achamos que vamos ter um dólar médio ao longo do ano de 5,50. Tá? Quanto que ele vai chegar ao longo do ano e como ele vai terminar depende muito do contexto da eleição presidencial, né? Nas duas eleições anteriores, que foram eleições onde a gente teve muita volatilidade, o dólar subiu em torno de 20%, tá? Pegando picos, evidentemente, né? Porque a tendência após o pleito eleitoral normalmente é de calmaria. Quem ganha, né, quer dar uma mensagem, né, de conciliação, de responsabilidade fiscal e tudo isso, né? Então, o final do ano, a gente pode até ter um câmbio parecido com do ano que vem, parecido com o que a gente está tendo hoje, mas ao longo do percurso ele tranquilamente pode bater 6, né? Porque se a gente fala em 20%, 15%, já está lá. A gente já viu episódios, né, recentes onde ele chegou a isso, né? Mas o mais relevante é que isso, dentro de um contexto de bons fundamentos, não deveria perdurar, a não ser que a mensagem, né, pós-eleitoral seja uma mensagem de mudança muito grande aí do ponto de vista de gasto público, de aumento de gastos, de mudança do teto de gastos, né, que é a nossa grande âncora fiscal hoje. Então, hoje a gente paga um preço, né, na conjuntura atual
por conta do ruído político, por conta da incerteza fiscal, né? Isso está adicionando prêmio de risco e jogando o dólar mais para cima. Por outro lado, acho que a gente tem que ter em mente que alguns dos motivos pelos quais o dólar está mais alto, né, podem ter a ver com mudanças estruturais do padrão de endividamento das empresas, né, menos dívida em dólar, e do padrão, crescentemente ao longo do tempo, do padrão de investimento, né, das pessoas no Brasil, que acredito crescentemente vai contemplar ativos externos. Bom, acho que um começo aqui, acho que já falei bastante e fico por aqui à disposição aí para a gente bater o papo. Fernando, você está no mudo. Desculpa, agora sim. Então, queria te agradecer pela tua disponibilidade aqui de estar falando com a gente, o teu tempo e dividindo todos esses assuntos aqui conosco de uma maneira ultra clara e didática e profunda no sentido de mostrar qual é o nosso grande tema aqui, que a gente brinca. Eu acho que o saudoso senhor José Safra, que nos inspira tanto, já falava isso para vocês, né? É o nosso tema aqui sempre, que a gente sempre pergunta para os nossos convidados, né? E o câmbio, né? Eu acho que o brasileiro tem muito essa ligação do câmbio, e eu acho que isso se reflete no que você falou, nesses investimentos no exterior que estão acontecendo agora mais recentemente por parte dos brasileiros criando portfólios lá fora. Eu acho que a gente cobriu vários desses temas aqui, eu acho que, para ficar claro, o nosso cliente é um cliente pequena e média empresa e ele acompanha as notícias pelos jornais. Eu achei muito interessante a maneira em que você colocou, e eu vou tentar resumir aqui, que assim, o que eles devem olhar na hora que eles leem os jornais, na hora que eles acompanham o noticiário econômico. Então, é uma redução de dívida privada, os investimentos de brasileiros no exterior, a balança comercial positiva, ou seja, tanto os preços das commodities, que estavam mais estranguladas por causa do estoque global mais apertado, tanto quanto do minério, que faz muito preço do dólar real aqui. Eu acho que o petróleo também é outra coisa sempre para se olhar, para impactar o câmbio aqui dentro. A balança de pagamentos, com essa entrada positiva de investidores estrangeiros aqui vindo ao Brasil, um cenário econômico internacional benigno, com os Estados Unidos talvez crescendo e o Fed jogando um pouco mais para frente todo o aumento de taxa de juros, a Europa voltando um pouco mais forte, e a China com esse lado um pouco mais preocupante de uma potencial desaceleração aqui do mercado chinês. Estão tentando só para que eles tenham exatamente esses pontos aqui, para que eles olhem. Acho que tem um ponto bastante interessante do overhead. Acho que as pessoas vão acompanhando isso na mídia, de certa forma, agora, depois que você trouxe esse aspecto para as pessoas acompanharem no câmbio. Não é uma coisa muito conhecida do nosso público, mas super importante, né? Que, como você falou, é a diferença tributária entre as subsidiárias de bancos do exterior e bancos aqui no Brasil, que vão causar uma compra de dólar, né, agora nessa reversão, de uma magnitude importante, um evento pontual. Então, assim, eu agora vou para as perguntas aqui dos nossos clientes que eles mandaram aqui. Uma delas fala sobre a moeda chinesa, né, que é uma coisa que a Ebury vem falando bastante aqui. A moeda chinesa tem tido uma apreciação frente ao dólar, e muitos dos nossos clientes são importadores da China, e começa que o fornecedor liga para eles dizendo: olha, preciso subir o preço em dólar da minha mercadoria em 5%. Isso tem acontecido mês depois de mês, fazendo que fique em dólar mais caro para o importador brasileiro, porque, obviamente, o yuan apreciando, o fornecedor recebe menos yuan. Então, a pergunta aqui vemos alguns economistas prevendo o yuan a R$6 para 2022, a $6, perdão, para 2022.
essa valorização demonstra mais confiança do mercado nas medidas do Banco Central chinês? Como é que isso se dá e como é que é a tua visão um pouco aí da moeda chinesa? Então, a gente não tem propriamente uma previsão, né, assim, do que aconteceria com o yuan. Mas se a gente for olhar pelo lado fundamental, né, da economia, como eu pontuei, a gente está experimentando agora uma desaceleração na margem, né, da economia chinesa. Parte disso até tem a ver com coisas mais pontuais, a variante Delta impactando lá algumas regiões e fechamentos e coisas desse tipo, o que, inclusive, como eu disse, refletiu em dados aí mais fracos que saíram aí na noite, né, na nossa noite passada, né? E se a gente for olhar do ponto de vista da política monetária na China, né, ela provavelmente caminharia numa direção contrária àquela que a gente está vendo, por exemplo, do Banco Central norte-americano, né? Que o plano de voo dele é retirar estímulos no final do ano, né? Esse está mantido. A dúvida é se ele ainda por cima anteciparia isso, poderia subir juros mais rapidamente, tal. Agora isso, vamos dizer assim, essa sensação ela diminuiu, né? Esse risco diminuiu, mas o próximo movimento, não há dúvida, vai ser na direção de retirar estímulos. A China provavelmente vai adicionar estímulos monetários, né? Como ela já fez com compulsórios e algumas coisas no próprio crédito, né? Mesmo que ela, como eu disse, esteja em algumas áreas endurecendo a sua política no setor imobiliário, coisas desse tipo. Então, acho que isso não sugere, né, que esse movimento de fortalecimento do yuan ele continuasse. Eu acho que ele veio muito em cima daquela ideia de que a China estava, vamos dizer, preservada da crise, né? Ela enfrentou lá no início a origem, né, da Covid, mas a política deles de Covid zero fez com que eles, né, conseguissem sair na frente, vamos dizer, em termos da recuperação. O PIB da China nem caiu no ano passado, tal, etc. Mas o curioso, né, da dinâmica da pandemia é que os que estavam na frente agora estão atrás. O impacto maior da Delta agora está sendo na Ásia, né? Então, isso, no curto prazo, acho que tira um pouco do ímpeto, né, de investimentos na China, investimentos na Bolsa chinesa, empresas chinesas. E, além disso, há um fator que eu não mencionei, mas que é a dureza regulatória do governo chinês nesse momento, né? Ele está atuando muito fortemente, né, do ponto de vista de regulação no setor de tecnologia, no setor de educação. Então, isso é um ruído, né, que afasta o investidor, por exemplo, de bolsa de algumas empresas chinesas que podem ser alvo, né, de medidas regulatórias e coisas desse tipo, né? Então, tem um lado macroeconômico que, nesse momento, não é tão favorável à China, mas, além disso, tem essa questão mais microeconômica que me faria dizer, como economista, que a tendência de valorização do yuan ela não deveria continuar. Ótimo, Caval. Assim, eu acho que na mesma linha, nós temos uma outra pergunta aqui, uma linha bem parecida, mas primeiro o Taboada aqui dá uma etiologia bastante, parabéns pela análise, e ele diz aqui a minha indagação. Estados Unidos e China são os players globais, com Índia talvez desapontando aqui. A pandemia continua cerceando a volta ao normal. A China agora, em Chamex, decretou ontem um lockdown, 3,7 milhões de habitantes, né? Ou seja, o presidente Biden despeja trilhões de dólares no mercado internacional, crise global na logística, né? Que a gente sabe que os containers, hoje em dia, o preço de containers, que eu acho que o nosso público aqui, em geral, sente muito isso na pele,
que um container Brasil-China custava em torno de $2, $3 mil. Hoje em dia está mais de $10 mil o container, né? Então, essa crise global na logística, e ele aponta aqui também uma crise hídrica no Brasil, né, de energia. As commodities no Brasil, alguma visão de como elas vão se comportar dentro desse cenário? Que eu acho que isso talvez impacte bastante aqui o câmbio e as previsões de câmbio também. Do ponto de vista de commodities, né, tem todo tipo de visão, né? Tem algumas, eu acho que quando eu estou achando que é aqui. Eu acho que não. Acho que voltou, Caval. Acho que voltou. Deu uma pequena freeze e já voltou. Acho que foi a internet aqui. Mas há quem fale, né? Ontem mesmo eu estava assistindo uma live de um banco internacional que estava com uma visão de super ciclo, de commodities, uma coisa mais de longo prazo, que são tendências ligadas a ESG, a sustentabilidade. Então, há quem... deu uma instabilidade de novo. A gente continua te ouvindo bem, apesar da imagem ter ficado congelada. Eu vou tirar... Dá para te ouvir bem, agora a imagem voltou. Tá, eu vou tirar a imagem só para ver se auxilia, mas vamos lá. Então, por questões mais estruturais, há quem veja um ciclo, né, muito virtuoso de commodities ligado, não necessariamente, vamos dizer assim, que abarque todas, como minério, petróleo e tal, mas que vão numa linha de sustentabilidade, enfim, que ajuda o setor de commodities como um todo, né? Agora, eu prefiro ir vamos dizer, numa visão, a gente está falando aqui de decisões mais de curto prazo e tal, né? Não é para daqui a 5 anos, 10 anos, né? Mas só para dizer que tem um pano de fundo que parece que é favorável, né? No caso do Brasil, né, se a gente for pensar, a gente, claro, tem que, em primeiro lugar, fazer o corte do agro, né? No caso do agro, nós, até onde a gente acompanha com um consultor da MB Agro, Alexandre Mendonça de Barros, né, a gente tem um cenário global de estoques estoques de passagem, né, de safra brasileira, safra americana, de grãos, estoques, vamos dizer, bastante apertados, né? Então, qualquer efeito climático mais negativo, ele tem feito os preços das commodities, se não buscarem highs aí que tiveram no ano passado, como soja, coisas desse tipo, se manterem em níveis bastante interessantes, né? A gente está tendo problemas climáticos aqui no Brasil também, né? Não concentrados na soja por conta do momento da safra, mas bastante impactantes em milho, né? O milho safrinha sofreu muito. Enfim, é um mundo à parte que acho que vai continuar com preços aí mais apertados, tá? O contraponto para nós é o caso do minério, né? Porque o minério, como eu disse, está sofrendo por vamos dizer, essa tentativa da China de refocalizar um pouco, né, o seu crescimento mais para a manufatura e menos para a infraestrutura e imobiliário, setor de construção civil, né? Então, isso está pegando, né, no curto prazo o preço do minério, mas em níveis muito elevados, e há visões de que o investimento em minério, né, que foi feito há um tempo atrás, sobretudo na Austrália, Brasil também, ele está se esgotando em termos de capacidade, né? E um novo ciclo de investimento nesse setor, ele demora, tá? Então, teria ainda uma situação estruturalmente favorável, mesmo com a demanda chinesa, né, se reduzindo aí no curto prazo, né? Então, não é, vamos dizer, um cenário ruim de médio e longo prazo, mas no curto prazo ele está afetado, tá?
E depois a gente também tem uma participação crescente aí de petróleo, gás, etc., onde as expectativas continuam a ser, né, de preços mais pressionados, se fala inclusive petróleo voltando a $80, coisas desse tipo, né? E a expressão de tudo isso que eu estou dizendo é o lado ruim de tudo isso que eu estou dizendo é a nossa inflação, que muito dela está vindo, né, de problema do combustível, da alimentação e, pegando o gancho do ponto que veio na pergunta, a questão hídrica, né? Resumindo a história aqui, ela é bastante séria, né? É uma hidrologia, né, que não tem paralelo na nossa história de medição, é pior do que a pior hidrologia que a gente teve, que historicamente, se não me engano, é de 1951 a 58, né? Então, nesse sentido, é bastante grave. O risco de racionamento, todos os especialistas que eu ouvi falam que ele não é superior a 10%. Tá? Por que isso? Porque a gente está falando de uma janela muito específica, que é até novembro, dezembro, porque aí a gente entra no período úmido, né? Normalmente chove bastante e é difícil você vislumbrar racionamento nesse período, né? Mas a gente pode ter problemas até lá de pico de energia, né? Horário de pico, não conseguir atender a demanda, e o subproduto disso, evidente, que a gente já colheu, é um preço de energia muito elevado, o que deve se manter, pelo menos ao longo do até o primeiro semestre, talvez o final do ano que vem, né? Bom, então acho que são esses os pontos aí da questão. Ótimo. Eu acho que aqui um pouco da visão Ébury, o Brasil continua sendo sempre um grande produtor de proteína animal, e os chineses cada vez continuando crescendo do jeito que vem crescendo, continuam sendo um dos maiores mercados consumidores crescentes de proteína, né? Então, assim, proteína nada mais é do que a água que nós temos aqui, né, de toda a nossa bacia hidrográfica, que se transforma, de certa forma, em proteína animal, através de soja, e a gente transporta isso. Então, acho que vai ser ainda sempre um produto interessante aqui no Brasil. Agora, Carol, você tocou num ponto importante, você tocou na parte de inflação, um pouco mais pressionada aí, olhando para frente, e anteriormente você falou um pouco do carregamento, né, do carregamento de juros, que aqui para o nosso cliente é pequena e média. Basicamente, o que a gente vê, os juros caiu bastante no Brasil e agora volta a subir. Então, o apetite do investidor estrangeiro por os juros brasileiros versus os juros que ele tem lá fora é um pouco do que a gente pode chamar aqui desse carrego aqui, né? E aí a gente viu que quando os juros foi muito para baixo, Caval, a gente viu que muitos fundos de investimento brasileiro acabaram vendo uma boa oportunidade de aplicar dinheiro na bolsa, né? A bolsa brasileira vinha subindo e eles comprando dólares versus o real para poder fazer um hedge barato, porque com os juros caindo bastante, né, a 2 e pouco e tudo mais tal, era um hedge barato. Com os juros subindo, pressionado pela inflação, como é que você vê esse movimento? Eu acho que já teve alguma desalavancagem. Como é que você vê esse movimento para frente, impactando aí o câmbio, né, o nosso câmbio? Bom, de fato, primeiro, falando rapidamente, a inflação, ela preocupa bastante, né? Nós agora revimos mais uma vez a inflação desse ano para 8,2%, né? E com isso, nós subimos também a projeção da Selic para 9%, tá? Vínhamos, né, dentro da ideia de que o Banco Central ele vai subir, né, até o final do ano 3 vezes em 1 ponto percentual, né, quer dizer, é um ciclo de aperto monetário bastante intenso e provavelmente o mais duro, né, entre os emergentes, né?
Aí ele, ainda no início do ano que vem, faria mais 75% e daria, portanto, os 9%. Né? Com isso, a gente imagina que a inflação do ano que vem possa ser de 3,8%, já levando em conta aquele dólar elevado, né, um patamar elevado de dólar de 5,50. A gente tem que pensar que hoje a inflação ela tem um componente global, que é o problema de oferta, restrição de supply de chips, de partes, componentes, etc., que está pegando a inflação nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, nos bens industriais. Né? Nos países emergentes, a gente também tem visto um outro componente que vem da performance do câmbio, né? Que aqui, mais ou menos, né, a depender do país, ele se desvalorizou. No caso do Brasil, mais do que a média dos emergentes. Então, a gente tem um componente, né, ligado a emergentes, onde a gente se destaca. E depois tem um outro componente que não tem nada a ver com o que está acontecendo. De certa forma, né, até tem um pouco, porque hoje saíram notícias que o custo de energia está subindo muito na Europa por conta de gás, do custo do gás, né, que é uma questão de oferta também, e aqui é a crise hídrica. Né? Então, mas nós temos um componente aqui bastante, né, intenso, que é made in Brasil, é a questão da crise hídrica, né? Ao lado dos outros que vêm de fora, câmbio, commodities, etc. Tá? Nesse contexto todo, né, se eu também entendi o ponto que você queria chegar, né, isso, há algum tempo atrás, havia essa ideia, bom, o Brasil está indo muito bem, a Bolsa, tudo isso, então eu vou, né, apostar em ativos brasileiros, mas, ao mesmo tempo, eu vou me proteger, vou comprar dólar, era barato, como você pontuou, por conta do carrego. Hoje isso já está um pouco mais problematizado. Né? De um lado, né, a gente está tendo revisão para baixo no PIB de 2022, né? Nós caímos de 2% para 1,5%, e algumas casas estão fazendo uma revisão para níveis inferiores a 1% de crescimento do PIB, né? E com isso há algumas revisões para baixo, né, de bolsa, inclusive. Né? Então já tem revisões para 130, até hoje eu vi uma para 120 mil pontos da bolsa no final do ano, né? Por conta da incerteza política, eleitoral, coisa desse tipo. Então, nem está tão barato você, né, fazer o hedge no dólar, e nem também a bolsa está tão atraente, né, nesse momento aí de incerteza política. Então, de fato, a mudança do eixo dos juros, né, faz bastante diferença. Samuel, eu vou fazer uma última pergunta para a gente poder ir finalizando e a gente poder depois escutar um pouco dos teus últimos comentários, a gente poder fechar. Eu acho que tem aqui uma última pergunta que eu achei interessante, que é a antecipação de dividendos. É mensurável o impacto no câmbio pela questão de eventual antecipação de dividendos ou em função de alguma reforma tributária que a gente possa ver aí pela frente? Ou seja, acho que essa pergunta aqui reflete um pouco mais de mudanças estruturais aqui dentro do Brasil, tributárias, que possam impactar o câmbio. Olha, pergunta muito interessante, até porque eu não tinha pensado nesse tipo de possível impacto. Né? De fato, se você tiver uma aprovação da reforma tributária e grandes empresas decidirem antecipar dividendos, uma parte disso é um fluxo de saída, né? Para os detentores das ações, ou mesmo, né, matrizes e coisa desse tipo de não residentes. Né? É uma pergunta muito interessante, até para que a gente possa investigar. Bom, mas vamos pensar especificamente na reforma. Né? Hoje, o cenário que a gente trabalha
base, tá? É de não aprovação da reforma do IR, especificamente estamos falando, né, da reforma do imposto de renda, né? Ela, evidentemente, ela tem chance de ser aprovada, né? E nós mesmos trabalhamos com a consultoria da Eurásia Group, eles atribuem 45% de chance dela ser aprovada. É quase que né, meio a meio, né? Então, não, eu diria que é alguma coisa como 30%. Não estou muito otimista com a aprovação da reforma. Deixa eu só falar diferente. Eu estou otimista com a não aprovação. Quer dizer, para mim, o melhor cenário é que não aprove essa reforma do jeito que ela está, né? Agora, independentemente da minha opinião, por que isso, né? Por que o cenário de não aprovação, uma vez ela já aprovada na Câmara? É porque no Senado há uma resistência maior, né, à reforma, que deriva de um efeito colateral que ela tem do ponto de vista federativo, né? A reforma ela vai reduzir a carga tributária de uma maneira global, né? Independentemente de quem ganha ou quem perde, lucro presumido, lucro real, quem paga mais ou menos dividendo, o efeito da reforma é uma redução aí de 30 bi ou talvez mais na carga tributária. Como essa redução vai ocorrer no imposto de renda, metade da perda, 52%, um pouquinho mais da metade, né, é perda de receita para estados e municípios, né? E estados e municípios estão mobilizados contrariamente a essa reforma ou, ao menos, querendo buscar alguma compensação, né, por essa perda que eles terão ao longo do tempo, por ano, uma perda anual, né? E no Senado você tem uma forma de representação igualitária por estados, né, que normalmente dá mais peso a essas questões federativas, né? E isso acho que dificulta muito a aprovação do Senado, além do que existe, do ponto de vista político, né, uma postura bem diferente em termos de alinhamento entre a Câmara e o seu presidente e o Senado e o presidente do Senado com o governo Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes. Não é à toa que a gente está vendo, né, uma relação bastante, vamos dizer, conflituosa entre o governo e o Senado. Ontem mesmo, o presidente Rodrigo Pacheco devolveu a MP da fake news, né? Dizendo, olha, isso aqui não cabe, não vamos votar, enfim. Então, dado o prazo exíguo de tempo que existe até o final do ano, né, a gente acha que essa reforma não vai ser aprovada, e se não for aprovada esse ano, não será no ano que vem, talvez uma coisa para 2023, mas existe aí, quem sabe, 30%, 40% de chance que isso seja aprovado, e aí, de fato, a pergunta tem um ponto bastante interessante, inteligente, que isso poderia gerar aí algum impacto em termos de antecipação de dividendos no câmbio. Obrigado, Caval. Eu vou fazer só uma finalizaçãozinha aqui, vi algumas perguntas aqui e que eu vou comentar sobre internet, que eu acho que tem bastante a ver aqui com o nosso mundo aqui da Ébori. A gente tem visto muito fluxo, como você falou, de investimentos no exterior e em criptomoeda. A gente tem visto uma democratização do fluxo cambial de investimentos no exterior. Antigamente, só clientes de alta renda tinham acesso a ter conta no exterior e a conseguir fazer operações no exterior. Então, eu acho que eu vejo hoje em dia uma democratização por causa do evento tecnológico, que traz uma facilidade muito maior, e aí sim o impacto no câmbio, a gente começa a sentir, ele ainda é pequeno, mas ele vai, na minha visão, ele vai ser cada vez maior com a facilidade e com os movimentos que o Banco Central vem fazendo na desregulamentação do câmbio brasileiro, na facilitação do câmbio brasileiro, que fora do Brasil, para os nossos amigos portugueses que estão nos vendo também, eu estava vendo aqui, tem vários portugueses aqui na nossa live hoje,
nada mais é um câmbio do que um pagamento numa outra moeda, que a gente fala aqui no Brasil, uma TED em dólar, né? Um PIX em dólar. Mas aqui no Brasil tem uma série de barreiras, uma série de coisas que estão sendo modernizadas pelo Banco Central, e a gente vê que o evento da tecnologia está fazendo que você possa investir lá fora e que você possa ter conta lá fora, que é uma coisa simples hoje em dia. Então, as pequenas e médias empresas que são nossos clientes, a gente começa daqui, provavelmente 3 meses, a gente começa a ter a oferta mais forte de contas para clientes no exterior, clientes brasileiros no exterior, principalmente para exportadores. Então, eu acho que esse é um ponto importante que vai acabar impactando o câmbio. A gente vê muita coisa de comércio eletrônico. Então, o comércio eletrônico traz um câmbio. Hoje em dia, você vai num site aqui de comércio eletrônico, compra alguma coisa, vem da China, né? Então, cada vez mais o comércio eletrônico entra no câmbio e o câmbio entra... E mundialmente a gente está vendo fluxos de clientes nossos que vendem produtos, começa a vender no Brasil e fala, puxa vida, mas agora eu vou vender num site nos Estados Unidos, vou vender num site na Europa, vou vender num site na França, na Austrália. Ou seja, o brasileiro começa a se internacionalizar. Acho que também é um movimento que a gente viu não só desse governo, mas de governos anteriores, de fazer acordos internacionais para o Brasil. O acordo com a União Europeia, acho que é um grande acordo que foi firmado, ainda tem uma série de aprovações em congressos lá fora para poder se concretizar, mas que reduzem as barreiras sanitárias, as barreiras alfandegárias, que facilitam o comércio exterior, principalmente entre o Brasil e a Europa. E, por último, só para dar um toque, assim, nós temos 21 escritórios ao redor do mundo, então a gente vê muito desse fluxo de China. Nossos clientes são pequenas e médias, sempre comprando da China e vendendo nos países que a gente está presente, basicamente a Europa, o Canadá, Dubai, Hong Kong, Austrália, e mais recentemente, a partir de mais ou menos 4 meses, a Cláudia aqui no Brasil, gerenciando o nosso time aqui brasileiro. A gente vê muita coisa com China, e o que a gente tem visto muito acontecer é o fornecedor chinês mudando a moeda em que ele vende do dólar para o yuan, que assim o brasileiro ou o português ou o nosso cliente europeu consegue fazer um câmbio direto de euros para yuan ou de reais direto para yuan, e o preço não precisa ficar subindo em moeda em dólar a cada de tempos em tempos. Então, esses acho que eram os meus comentários finais, um pouco para dar também um pouco do que a Ebury está vendo ao redor do mundo, de fluxos, principalmente esse fluxo chinês, que eu acho que é interessante, é uma novidade, não precisa passar pelo dólar, né? Isso acaba sendo uma economia, de certa forma, para vários dos clientes. Então, eu queria outra vez, Caval, te agradecer a organização do nosso evento aqui, pela Cláudia e pelo nosso pessoal na Europa, que também está lá em Portugal, trazendo os nossos clientes para te ouvir. Então, queria deixar o nosso agradecimento aqui pelo carinho que você tratou a gente aqui, de dar essa disponibilidade para estar aqui conosco, esse apoio, essa força aqui que a gente está começando aqui no Brasil. E queria abrir aí para as tuas palavras finais, para a gente poder encerrar. Bom, só aí um comentário rápido que eu ia fazer sobre o que você acabou de dizer, e até porque conversamos sobre isso outro dia. Tem uma nova geração que não tem mais o estigma, né, que as gerações passadas tinham de, por exemplo, mandar dinheiro para fora, aplicar em coisa no exterior e tal. Isso no Brasil era ilegal, era fuga de capital, né? E hoje a gente tem uma geração que acha que isso é uma coisa natural, normal, né? E por isso acho que veio para ficar. Mas muito obrigado aqui, foi muito legal o papo aí com vocês, sempre à disposição aí. Tomara que esse cenário de dólar mais alto, etc., não venha para ficar, né? Pelo menos nos níveis muito mais altos aí que eu mencionei, a gente tem um pouco mais de tranquilidade aí ao longo do tempo aí. E pensando inclusive nas empresas, né, nessa volatilidade maluca que a gente tem. Mas obrigado, Pierre e Cláudio, um prazer aí falar com vocês hoje e com os seus clientes. Obrigado, Caval, obrigado a todos que estão nos ouvindo, obrigado a todos os clientes que estão aqui participando, e até a próxima no E o Câmbio. Até mais. Obrigada. Tchau.